Graças e paz, abençoados do Senhor, estamos começando mais um domingo, você é bem-vindo a essa transmissão. Esse é o dia que o Senhor fez, por isso nós estamos alegres, felizes, como diz o salmista. Estamos aqui para dar ao Senhor o nosso culto, então que você possa da sua casa, fazer da sua casa um lugar de adoração, que você possa chamar os seus filhos, você pai, você mãe, que você possa colocar a sua família junto para receber a palavra de Deus, para cultuar a Jesus e que nós possamos experimentar também da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você é bem-vindo a essa transmissão. Eu encorajo você a compartilhar com outras pessoas. Muitas pessoas perdidas no mundo, na internet, e nós podemos ser instrumentos de Deus, podemos alcançar essas vidas apenas compartilhando essa transmissão. Então eu sempre recomendo que nós possamos fazer isso. E eu quero começar esse culto lendo o que o salmista diz no Salmo 147, o verso 1, ele diz: louvai o Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Nós estamos aqui para cantar louvor ao nosso Deus. Nós estamos aqui porque fica bem a nós que somos eleitos justos, ao reto fica bem louvá-lo, que diz a palavra. Então, que nós possamos agora louvar o nome do nosso Deus com tudo que nós temos, com tudo que nós temos, nós somos. E eu queria lembrar você que louvor e adoração é muito mais do que cantar um louvor, uma canção. Adoração é aquilo que você faz com a sua vida, é um estilo de vida. Então agora nós estamos nesse que é dia do Senhor, prontos para adorar a Jesus com tudo que nós temos, que você possa programar uma semente financeira, que você possa programar suas palavras, que você possa programar o seu corpo, a sua roupa, tudo que você tem, a sua casa, que nós possamos apresentar tudo isso em forma de louvor e adoração ao nosso Deus, porque como nós vimos aqui, fica bem o cântico de louvor àqueles que são os filhos de Deus. Amém? Estamos juntos, vamos até o final viver coisas grandes, maravilhosas no dia de hoje. Se você puder fechar os seus olhos, nós vamos começar falando com o nosso Deus em oração. Pai amado e Deus bendito, te damos honras e glórias. Obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade de estarmos juntos em congregação, de estarmos juntos em família. Obrigado, Jesus, porque até aqui a Tua mão tem nos conduzido em triunfo. Obrigado, Jesus, porque nós podemos experimentar da Tua bondade, da Tua fidelidade. Estamos iniciando mais uma semana conectados, Pai, ao Teu altar, conectados ao Teu trono. E sabemos, Jesus, que quando estamos em congregação, quando estamos juntos nessa conexão, o Senhor manifesta a bênção. Estamos prontos, Jesus, para ver aquilo que o Senhor tem para manifestar em nosso meio. E por mais que nós possamos imaginar, pensar ou talvez pedir, a Tua palavra diz que o Senhor faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, pensamos ou imaginamos. Declaramos um culto de poder, declaramos um culto de milagre, declaramos um culto de sinais, prodígios e de maravilhas, Pai. Que em cada casa agora, em cada lar, o Senhor possa vir com uma manifestação sobrenatural, Pai. E que todos nós possamos ver algo que nunca vimos, Jesus, de forma nova, de forma inusitada, como o Senhor tem falado, nessa nova janela de oportunidades, nós nos abrimos para ver isso hoje em nossas vidas. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração nesse início, que suba ao Teu trono de graça como um aroma suave. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, e aqueles que estão prontos para louvar a Deus, digam amém e amém. É isso que nós vamos fazer agora. Eu costumo dizer: aumenta o som da sua aumenta o som da sua televisão, aumenta o volume do seu celular, porque nós vamos juntos erguer ao Senhor um altar de adoração. Eu convido você a dar o seu melhor louvor nessa manhã. Vamos juntos engrandecer o nome do nosso Deus. Oh
e a orla de suas vestes enchia um templo. Enquanto anjos voavam sobre você, com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Santo é você. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Santo é você. E toda a terra se encha com a tua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Que toda a terra se encha com a tua glória, que toda a terra se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. E a orla de suas vestes enchia o templo, enquanto anjos voavam sobre você, com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Santo é você. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas
que toda casa se encha com a tua fumaça e que os meus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos Senhores e eterno Deus, Senhor dos Senhores e eterno Deus, que toda a terra se encha com a tua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça e que os meus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos Senhores e eterno Deus, Senhor dos Senhores e eterno Deus. Sem restrições se entregou por mim, e quando eu te vejo não há mais o que dizer, pois não há outro que me conhece igual a ti, Deus. Volto os meus olhos pra tua presença, deixo tua glória ganhar forma
Pai, abre as comportas dos céus e faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus e faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus. Nenhuma arma contra mim prosperará. A escuridão não vai prevalecer, pois o Deus que eu sirvo sabe triunfar. Meu Deus não falhará. Meu Deus não falhará. A vitória eu posso ver, a vitória eu posso ver. A batalha pertence ao Senhor. A vitória eu posso ver, a vitória eu posso ver. A batalha pertence ao Senhor. Há poder no nome de Jesus Cristo. Toda guerra que Ele entra é pra vencer. Não retrocedo diante do inimigo. O fim dessa história eu já sei. O fim dessa história eu já sei. A vitória eu posso ver, a vitória eu posso ver. A batalha pertence ao Senhor. A vitória eu posso ver, a vitória eu posso ver. A batalha pertence ao Senhor. A vitória eu posso ver, a vitória eu posso ver. A batalha pertence ao Senhor. A vitória eu posso ver, a vitória eu posso ver. A batalha pertence ao Senhor. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todo mal que tentaram contra mim, em bem transformou, em bem transformou. Todo mal que tentaram contra mim, em bem transformou, em bem transformou. Todo mal que tentaram contra mim,
Glória a Deus por esse tempo de louvor, de adoração. E nós estamos hoje, como fazemos há 28 anos, nosso ministério, primeiro domingo, nós temos um tempo de celebração da ceia. E que você possa se preparar na sua casa. Creio que você já preparou os elementos. A palavra de Deus diz que nós devemos fazer isso até que Ele volte. Nós temos uma convicção de que o Senhor voltará para buscar a sua noiva. Nós somos a noiva, somos a igreja, e nós estamos aqui em espírito de adoração, em espírito de oração, porque sabemos que, como diz as Escrituras, o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos. Então, por sermos filhos, nós podemos ter esse momento de intimidade. Assim como aqueles homens tiveram com Jesus, os discípulos tiveram esse tempo, nós também podemos ter um tempo de intimidade. Nós também podemos chegar juntamente ao trono de Deus. Nós podemos chegar com confiança, diz a palavra. Nós podemos falar Abba Pai, e o nosso Deus nos ouve. Então, o que você possa fazer desse momento, você sabe que nós não fazemos isso com dor, com choro, com lamento. Por mais que nós conheçamos o que diz a palavra da Via Crucis, o quanto sofreu o nosso mestre, nós não temos um sentimento de tristeza. Pelo contrário, nós temos um sentimento de gratidão, porque Ele venceu a morte. Ele não está na cruz, Ele não está no túmulo. Recentemente nós estivemos lá em Jerusalém e nós constatamos isso com alegria nos corações. Por mais que falaram, Jesus esteve aqui, foi sepultado aqui é o túmulo de Jesus. Nós olhamos ali e o túmulo, logicamente, estava vazio, porque nós sabemos que ao terceiro dia Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele vive e viverá para todo sempre. E hoje Ele é vivo nos nossos corações. Então, diz a palavra, e nós cremos, que naquela noite que o Senhor foi traído, Ele, depois de ter dado graças com o pão na mão, diz que Ele partiu o pão e que Ele deu aos seus discípulos. Quando Ele dá o pão aos seus discípulos, Ele está dando ali para aqueles que são íntimos. E nós, como eu acabei de dizer, também fazemos parte dessa intimidade. E Ele deu o pão para os seus discípulos e Ele disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Nós também, como eu acabei de dizer, somos íntimos de Cristo. Então esse corpo também foi nos dado. A palavra de Deus diz que o corpo, a carne de Cristo, o véu se rasgou de alto a baixo. E hoje nós podemos adentrar com ousadia no Santo dos Santos. Comamos todos esse pedaço de pão que simboliza o corpo de Cristo até que Ele volte. Louvado seja Deus. Nós que conhecemos as Escrituras sabemos que naquela mesma noite em que o Senhor foi traído, depois de ter partido o pão, Ele deu, depois de ter dado aos seus discípulos, Ele tomou o cálice em suas mãos e Ele disse: este é o meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança. Nos nossos corações, nessa manhã, não há outra expressão senão de júbilo, de gratidão, porque nós sabemos o que é a nova aliança. Nós temos o conhecimento da graça sobre graça. A revelação da sã doutrina nos foi dada através das Escrituras, através do Espírito Santo. Tivemos os olhos iluminados, os olhos do nosso coração agora foram iluminados e nós entendemos das coisas espirituais. E nós sabemos que este cálice simboliza o sangue de Cristo. Não é mais um sangue de um touro, de um animal, de um bezerro, mas Ele mesmo foi o nosso cordeiro. Que nós possamos tomar esse cálice até que Ele volte, porque Ele disse: o sangue da eterna aliança. A graça de Deus é uma aliança eterna. Tomemos todos este cálice para a honra e para a glória do nosso Deus. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Se você puder agora, com as suas mãos aos céus, deixe fluir palavras de gratidão a Jesus. Afinal de contas, tudo isso é porque um dia Ele venceu a morte. Pai, nós te damos graças nessa hora mais uma vez, Jesus. Nós somos imensamente gratos, Jesus, pela tua grande obra na cruz, porque hoje nós podemos, Pai, com gratidão, com alegria, com regozijo, nós podemos nos alegrar em Ti, Jesus. Somos uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo em nossas vidas e nós estamos aqui quase 2000 anos depois, Jesus, celebrando. A tua palavra diz: bem-aventurado os que não viram, mas creram. Somos nós, Pai, somos felizes, somos bem-aventurados. E nessa hora nós somos gratos, porque sabemos que ao tomar, Senhor, o cálice, ao comer o pão, nós estamos tomando posse da provisão. As promessas foram consumadas na cruz. O Senhor disse: está consumado. E nós estamos aqui tomando
posse disso. Nós não negamos a obra da cruz, pelo contrário, nós tomamos posse, nós ratificamos a obra da cruz, nós cremos na obra da cruz, por isso nós cremos na cura. Por isso, Jesus, nessa manhã, nós oramos para que a cura se manifeste. Se alguém está num leito nessa hora, se alguém passa, Senhor, por uma dor física em seu corpo, nós, Pai, enviamos a Tua palavra que sara, a Tua palavra que liberta, a Tua palavra que cura. Receba na sua casa, meu amado, cura divina. Receba na sua casa provisão, porque a ceia traz provisão. Receba as promessas de Cristo manifestadas aí onde você está, porque Deus é poderoso para curar, para libertar, para prosperar. Deus é poderoso, e diz a palavra que agindo Deus, ninguém impedirá. Nós tomamos posse, declaramos que assim já é em nossas vidas, para a honra e para a glória do nosso Deus. Se você crê nisso, diga na sua casa amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Se você está, vivendo essa experiência sobrenatural, escreve aqui no chat, diga: é porque Ele vive que eu posso crer no amanhã. Glórias, 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 glórias. Como é bom louvar o nosso Deus, como é bom nós estarmos presentes no santuário, como é bom nós expressarmos a nossa gratidão ao nosso Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz por nós. Ele é bom, o nosso Deus é galardoador daqueles que o buscam, e Ele é merecedor do nosso louvor. No momento de sementeira da quinta-feira passada, eu falei sobre generosidade, e hoje eu quero falar com vocês, quero falar com todos nós sobre gratidão. Gratidão é um legado que nós também recebemos do nosso Deus e, portanto, deve fazer parte do nosso dia a dia, deve estar presente em todas as nossas atitudes, em todos os nossos comportamentos diante de toda e qualquer situação. E a palavra de Deus nos instrui como esse sentimento de gratidão deve estar presente em nosso dia a dia, como nós devemos expressar essa gratidão ao nosso Deus. Para isso, nós vamos até Colossenses, no capítulo 3, no versículo 16, ver o que disse o apóstolo Paulo. E ele disse assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ou seja, que a palavra de Cristo esteja sempre de maneira rica, de uma maneira abundante no seu coração, né? É isso que diz a palavra. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus, presta atenção, com salmos e hinos e cânticos espirituais, que foi exatamente o que a gente fez agora, não é verdade? E como deve ser esse nosso louvor a Deus com salmos e hinos e cânticos? Com gratidão em vosso coração. Ou seja, tudo o que nós fazemos, tudo o que nós fizermos, deve expressar essa nossa gratidão ao nosso Pai Celeste. Nós devemos nos aconselhar mutuamente, com sabedoria, sempre louvando ao nosso Deus, com salmos, com hinos e cânticos espirituais, e tudo isso com muita gratidão em nossos corações. A palavra de Deus diz que o nosso louvor ao Senhor deve ser completo, de todas as formas. E, portanto, eu quero que você repita comigo aí, se você tem esse seu sentimento no seu coração. Eu preciso ser grato ao meu Deus por tudo o que Ele fez por mim. E por que será que a Bíblia Sagrada nos alerta em várias passagens sobre a necessidade de esse sentimento de gratidão estar aflorado no coração dos cristãos? Por que será? A resposta é porque na nossa carne, bem algum habita, nós temos a tendência a nos esquecer de todas as bênçãos que nós recebemos do Senhor. E depois que Ele manifesta o seu favor, depois que Ele abre as janelas dos céus para derramar bênçãos sem medida, alguns viram as costas para Ele, se esquecendo dos benefícios que Ele fez e que Ele sempre faz na vida de todos nós. E os versículos que nós vamos ler a seguir são um alerta para que estejamos sempre atentos e não nos deixemos que isso jamais aconteça conosco. Então, é uma atitude preventiva, né, proativa, para que esse
esse comportamento que às vezes faz parte do dia a dia de muitos cristãos, que é de, depois de serem beneficiados, de sentirem, de experimentarem o favor de Deus, não dão a ele a devida honra, né? Diz assim, Deuteronômio 8, dos versículos 11 a 18, diz assim: guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Portanto, é importante ter sempre em mente os mandamentos do Senhor, né? É o que diz aqui Moisés. E para que tudo isso? Vem no versículo 12 a resposta. Para não suceder que depois de teres comido, estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, versículo 13, depois de se multiplicarem os teus gados, o Senhor multiplica a nossa riqueza, os nossos gados, os nossos haveres, de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, versículo 14, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, versículo 15, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de secura, em que não havia água, e te fez sair a água da pedreneira. O Senhor manifestou grandes milagres na vida dos nossos irmãos, né, dos hebreus. E no 16, que no deserto te sustentou com maná. Ele sustentou com maná, eles tinham fome, queriam carne. O Senhor tem, aqui está o maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar e afinal te fazer bem. O Senhor faz tudo isso para nos fazer bem, não é verdade? Agora vem o alerta, 17. Não digas, pois, que isso nunca, jamais aconteça com você, no teu coração. A minha força e o meu poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Nós temos a tendência, eu disse no início, na nossa carne, em não dar honras ao nosso Deus. Nós acabamos de essa glória de Deus, muitos querem transformar essa glória para si próprios, né? Que isso não aconteça com você. Que jamais se esqueça de glorificar a Deus, porque sem Ele você nada é, nós nada somos e nada conquistamos. E o versículo 8 fecha, né, com chave de ouro, dizendo assim: antes te lembrará do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riqueza. Tudo que nós conseguimos, tudo que nós conquistamos, é o Senhor que nos dá força para adquirir, Ele que nos dá talento, Ele que nos dá inteligência, Ele que nos gera oportunidade. Portanto, nós devemos sempre honrá-lo e glorificá-lo por todas essas oportunidades, por todas essas situações que Ele faz chegar às nossas vidas. Ele nos dá força, Ele nos dá capacidade para adquirirmos riqueza, e aos que dão liberalmente, que também eu falei sobre isso na quinta-feira, sobre essa generosidade. Então, você dá liberalmente é uma expressão da sua generosidade. Diz a sua palavra que Ele lhes acrescenta mais e mais. Isso diz o sábio Salomão, lá em Provérbios, no capítulo 11, 24. Vamos lembrar, a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Creia no que diz a Bíblia Sagrada, que quanto mais você dá para o Senhor, você não está dando para qualquer pessoa, você está dando para o Senhor, mais Ele lhe acrescenta. E esse acréscimo, ele pode vir de diversas maneiras. Por exemplo, através de novos negócios obtidos, você que trabalha numa área comercial, o Senhor pode realmente te acrescentar mais e mais, abrindo portas que você jamais imaginava. Através de um sonho antigo que só você e Ele sabiam e que de repente Ele realiza. Quando você bate uma meta que lhe parecia impossível de ser realizada, isso é uma maneira de o Senhor também lhe acrescentar mais e mais.
Quando Ele lhe abre as portas para você fazer uma viagem dos sonhos, de férias com toda a sua família, uma viagem que parecia impossível e que você desejava tanto, e de repente Ele abre as portas, Ele coloca pessoas que facilitam a sua vida e você consegue realizar esse seu sonho. Quando Ele lhe dá um marido que vive a vida comum do lar com discernimento. Todas as mulheres precisam, anseiam ter uma pessoa que está alinhada com a graça de Deus e, portanto, vive a vida comum do lar, expressando essa gratidão à sua esposa, ao Senhor. Quando Ele lhe dá uma esposa virtuosa e sábia que edifica ao seu lar, isso no caso dos maridos. Como servo bom e fiel que eu sou, aqui está a minha semente, porque eu não deixo jamais de glorificar ao Senhor por tudo que Ele me deu, de onde Ele me tirou, para onde Ele me trouxe, e eu não me canso de dizer que tudo que eu tenho foi pela manifestação da graça de Deus. Por isso, eu tenho prazer em devolver ao Senhor. Faço isso, eu digo sempre, há quase 43 anos, desde que eu me converti, desde que o Senhor me converteu, eu sempre tenho prazer de trazer a minha semente nesse momento, de depositar, de devolver ao Senhor, porque eu sou grato a Ele por tudo que Ele fez nas nossas vidas. Como servo bom e fiel que eu sou, que você também é, aqui está a minha semente nesta noite. E você que nos acompanha através da web, você tem aí as informações na nossa tela para você não deixar de devolver ao Senhor essa semente bendita, abençoada, próspera que Ele colocou nas suas mãos para semear. Não seja negligente, seja um operoso praticante da palavra de Deus e receba a manifestação das mais de 7.000 promessas que Ele tem, e muitas delas para a sua área financeira. Assim será, em nome e para a glória do nosso Deus. Louvado seja Deus por esse tempo de adoração a Jesus com a nossa semente financeira. Eu aproveito para declarar que Deus possa abrir o seu bom tesouro, o céu, e derramar sobre a sua vida bênção sem medida, porque é isso que diz na palavra, que você seja acumulado de bênção pela fidelidade que você tem tido ao nosso Senhor Jesus Cristo, que você colha 100 por 1 dessa semente, amém? Bom, estamos vivendo mais, como eu disse no início, uma oportunidade. Hoje é mais uma oportunidade de nós experimentarmos da glória de Deus. Tivemos um momento de adoração, tivemos um momento de experimentarmos do céu aqui na terra. E antes de eu entrar na palavra, eu quero só lembrar que nós estamos vivendo um tempo ímpar, um tempo de muitas novidades, de muitos desafios também. Os irmãos podem imaginar quantos desafios, o quanto nós temos trabalhado para que você não fique sem alimento, para que você não fique fora de todo esse mover que Deus tem feito aqui no nosso meio, aqui na cidade de São Paulo. Enfim, quero lembrar que estamos nos reunindo fisicamente no Shopping Marketplace, no cinema, mais especificamente, na sala 2 do cinema, e isso tem sido uma bênção. Eu sempre venho aqui a cada domingo tentando trazer um pouquinho do que tem sido lá, alguns breves resumos. Hoje não vai ser diferente, logo mais você vai ver algumas imagens, mas eu queria dizer para você, entrar nesse lugar de oração com a gente, para que todo esse momento de Gilgal, como nós temos ouvido de Deus, esse acampamento, Deus possa manifestar no nosso meio aquilo que Ele tem, que é uma vontade boa, agradável e perfeita. Nós temos visto Deus agir de forma sobrenatural, e para nós darmos os próximos passos, nós estamos esperando Deus falar, estamos esperando Deus dar a direção. Eu vou falar sobre isso logo mais. Só que nesse tempo, nós já estamos experimentando um tratar de Deus, nós já estamos experimentando de um tratamento de Deus no nosso caráter, um tratamento de Deus na nossa carne. Deus está ali, sabe, de forma sobrenatural agindo. E no domingo passado, nós tivemos ali em meio à adoração, nós estamos tendo ali um momento de louvor e de adoração presencial. Nós estamos ali ao vivo com o que a gente consegue de estrutura, alguns violões, teclado, enfim, estamos experimentando de uma glória de Deus de uma forma diferente, sem muita estrutura, e Deus tem tratado também isso no nosso meio. Enfim, mas nós tivemos ali um momento de cura, um momento onde Deus tratou de vidas. Então eu vou mostrar hoje um pouquinho do resumo. Você já viu as crianças, você já viu testemunhos, e no domingo passado nós tivemos esse momento. Então, para você acompanhar também, porque você faz parte de tudo isso, um pouco do que foi o domingo passado, eu vou pôr algumas imagens agora para você desse momento, um pouco de tudo isso, do que tem sido os nossos
os nossos cultos ali no cinema do Shopping Marketplace. Acompanhe um pouquinho, daqui a pouco eu volto para a gente entrar na palavra. Amém. Então, mais uma vez, a gente está aqui sempre trazendo alguns highlights, algumas cenas do que tem sido lá. Está sendo uma bênção. Você pode acompanhar isso também no nosso Instagram, no nosso Facebook. Se você não nos segue, aproveita aqui para dizer @CristoViveSP em todas as mídias sociais, naquelas que nós temos, logicamente. YouTube, Facebook, Instagram, você pode ali nos acompanhar. E a gente também está sempre postando um pouquinho do bastidor desse tempo. Você pode me seguir também, o Fê_Brant. Eu tenho ali também sempre fazendo um pouco, mostrando um pouco do bastidor do que tem sido esse tempo. Antes de eu entrar na palavra, os últimos 2 recados. O primeiro está aí à porta, entramos no mês de agosto. Então, dia 19 deste mês, teremos uma Machonaria Pocket. Já estamos aqui falando sobre isso há muito tempo. E nós estamos incentivando agora você que já garantiu a sua vaga, chamar mais alguém. Você que é aqui de São Paulo, é obrigatório. Nós estamos falando, não tem saída para você, homem. Um evento que nós estamos ali trazendo homens de Deus para ministrar no coração de outros homens. E eu já falei aqui o quanto o homem é o remédio da sociedade, o quanto o inimigo tem se levantado contra isso, e nós precisamos nos posicionar dessa forma. Então, que você que já fez sua inscrição, se não fez, corra, porque são vagas limitadas. Em breve nós não teremos mais vagas, porque estamos fazendo num anfiteatro, alugamos toda essa história, e eu quero muito que você esteja com a gente. É o meu desejo do meu coração como seu pastor, porque eu sei o tanto que Deus vai trabalhar naquele dia, o quanto nós estamos preparando isso. Nós temos um trabalho que é a divulgação, que é a logística, que é trazer os preletores, que é toda o que envolve um evento, as ministrações, enfim, tudo que vocês devem imaginar o quanto de trabalho tem para um evento como esse. E você também faz parte disso. Agora você está numa outra ponta. Nós estamos aqui talvez no bastidor de tudo isso, você está na convocação de tudo isso. Então que você possa nos ajudar a fazer coro conosco. Compartilhe nas suas redes sociais o link de inscrição, compartilhe nas suas redes sociais o flyer, o banner, mande para os seus colegas de trabalho, você homem, você esposa também, chame outras pessoas da sua família, porque nós temos certeza do que vai acontecer nesse dia, nós temos certeza e convicção, porque isso é fé. Esse evento nasceu no coração de Deus, nós estamos sendo uma igreja parceira do pastor Anderson, enfim, de todos os homens ali do Machonaria. E eu tenho certeza, como eu já disse, essa expressão é bíblica, convicção, certeza do que nós vamos viver no próximo dia 19. Então fica aqui mais uma convocação, para caso você já tenha feito sua inscrição, traga mais alguém, invista na vida de alguém, chame outros homens. Nós teremos ali um tempo de louvor, de adoração, de alinhar, de ouvir Deus, tudo no universo do homem, como sempre, respaldado pela palavra de Deus. Biblicamente embasados estaremos para posicionar homens nessa sociedade. Quando eu falo de homens, logo depois eu falo do evento das mulheres. Você já sabe, é o MEG, o nosso congresso também. As inscrições desses 2 eventos você pode fazer através do nosso site, que é o cristovive.com.br. Está aparecendo para você todas as informações, localização, enfim, o valor do seu investimento. E o MEG é uma coluna do nosso ministério. Eu venho aqui sempre, em nome da minha esposa, convocar as mulheres. E as mulheres são super bem engajadas. E esse dia também nasceu no coração de Deus. E nós vamos dar mais esse passo de fé também no mesmo local. Alugamos ali os 2 dias, o teatro para os 2 dias, para os 2 eventos. E eu quero lembrar para você que esses são os 2 únicos eventos que nós teremos neste ano.
para homens, para mulheres. Então que você possa se programar, você homem para homem, você mulher para de mulher. Enfim, não teremos outros eventos. Estamos canalizando todas as nossas forças e energias para esses 2 dias. Mulher, está aí também, logo mais. Você pode se inscrever, você pode fazer a sua inscrição pelo nosso site. Chame alguma outra abençoada. Enfim, nós teremos 2 dias para experimentarmos do tratamento de Deus. Dito isso, quero dizer que se você está aqui pela primeira vez, você é bem-vindo. Chegou a hora de nós ouvirmos a voz de Deus. E hoje tem uma mensagem, mais uma da série de estratégias de um conquistador. Se você não compartilhou essa transmissão ainda, essa é a hora de você fazer isso. Chama todo mundo, vamos lá. Muitas pessoas às vezes acordam um pouquinho atrasada, outras estão chegando. Começa a engajar, começa a compartilhar. Vai lá, clica aqui embaixo no link, chama o maior número de pessoas, posta sua foto, faz um stories, marca a gente. Vamos aqui espalhar aquilo que tem sido bom. A palavra de hoje é uma palavra que vai impulsionar você para uma semana de avanço, de conquista, para você se posicionar de forma estratégica para conquistar aquilo que Deus já liberou sobre a sua vida. É o tema que nós estamos vivendo, vai aparecer para você aí, estratégias de um conquistador. Estamos na parte 5. Ou seja, já foram 4 mensagens de Deus nos dando estratégia. Quinta-feira ele falou sobre obediência. E hoje, mais uma mensagem do trono de Deus para a sua e para a minha vida. Se você puder abrir a sua Bíblia, acompanhar comigo. Hebreus 11, o verso 30 diz assim: pela fé. Olha só, agora acabou o legalismo, agora é fé, agora é Canaã, agora é graça. Vamos lá, ó. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Eu estava muito empolgado, muito entusiasmado para chegar nessa mensagem. Nós estamos fazendo uma construção e chegou a hora da gente estudar aqui o povo conquistando Jericó, as muralhas caindo, e o meu coração se alegra. Eu amo essa história e eu quero hoje junto com você pegar tudo que tem de estratégia aqui para a gente também, assim como Josué e os nossos irmãos do passado conquistaram uma Jericó, uma Canaã, Deus tem conquista para nós também. Então, antes de nós ouvirmos a voz de Deus aqui, eu queria que você mais uma vez curvasse a sua cabeça e nós vamos orar, falar com o nosso Deus. Pai amado, Deus bendito, Deus todo-poderoso, Rei de reis e Senhor de senhores, graças nós te damos mais um dia pela oportunidade de te louvar, de te cultuar, de semear, Jesus, de estarmos nessa conexão abençoada e de ouvirmos a tua voz agora, através da homilia, através da pregação, Jesus. Eu oro para que o Senhor possa trabalhar no mais profundo dos nossos corações, que não exista carne, que não exista resistência, que não exista, Senhor, nada humano nessa hora. Nós submetemos, Pai, a nossa carne ao Espírito, nós levamos cativos os nossos pensamentos em obediência ao Teu santo nome, para nós experimentarmos agora, Jesus, de um tratamento, de estratégias, de exortações, Pai, de direção, tudo que o Senhor tem para fazer. Através dessa mensagem eu oro que se cumpra em nossas vidas os Teus planos e os Teus desígnios. Nós oramos em o nome de Jesus Cristo, e aqueles que são conquistadores estão prontos para ouvir estratégias de Deus, digam amém e amém. Glória a Deus. Obrigado, Gustavo, está comigo aqui. Meus irmãos amados, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, aqueles que foram chamados para conquistar, aqueles que estão prontos para possuir Canaã, aqueles que estão prontos para ver as muralhas caindo. Se esse é você, diga amém. Se é você, escreve aí no chat: eu estou pronto para conquistar Jericó. Diga: eu estou pronto para ver as muralhas indo ao chão. Olha só, fé em Deus e obediência aos seus desígnios, aos desígnios de Deus, às promessas de Deus, à vontade de Deus. Isso são virtudes que eu poderia dizer nesse início que são imprescindíveis para um filho de Deus. São imprescindíveis para aqueles que desejam superar todos e qualquer desafio. No mundo nós temos desafios, no mundo nós temos obstáculos, e nós precisamos entender que a obediência, como nós ouvimos quinta-feira, eu quero esticar um pouco isso, é imprescindível para que a gente possa avançar em direção às conquistas que Deus tem para as nossas vidas. Todos os obstáculos da nossa vida, eles podem ser superados quando nós nos colocamos num lugar de obediência. Para nós conquistarmos o próximo nível, para nós avançarmos para a próxima terra, dizer assim, de conquista, nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus, ouvir, ter o conhecimento e sermos, como eu falei quinta-feira passada,
obedientes a essa voz. Eu quero fazer um parênteses. Se você não ouviu a mensagem de quinta-feira, você pode, depois do culto de hoje, assim que acabar aqui no nosso canal no YouTube, ouvir a parte 4 que nós estávamos estudando na quinta-feira passada, tá bom? Está aqui armazenado. Enfim, falando de fé e obediência, esses são então requisitos indispensáveis para conquistar e para destruir as fortalezas do inimigo. O inimigo, ele age de forma ousada muitas vezes. O inimigo age muitas vezes de forma com ciladas, estratégias malignas, mas ele também age muitas vezes na mesma malignidade, mas de forma sutil. De forma, sabe, muitas vezes como nós não percebemos. Você sabe que o inimigo não vai aparecer à nossa frente vestido de demônio, com um chifre, com um tridente, convidando você para um culto demoníaco, para um lugar de... Como é que fala? Enfim, para as coisas malignas, para as coisas ligadas a tudo que não vem de Deus. Ele não é assim que ele age. Ele muitas vezes é sutil. Então nós precisamos aprender que para nós não deixarmos com que o inimigo muitas vezes nos tire daquilo que é plano de Deus, conquista, nós precisamos estar atentos em obediência à voz do Senhor. Então hoje nós vamos aprender sobre o valor da perseverança. Hoje eu quero ensinar para você o valor da fidelidade. Afinal de contas, Deus é fiel, as promessas dele são fiéis nas nossas vidas, então nós precisamos entender sobre isso. O valor das conquistas, porque Deus, ele diz que seria conosco onde quer que nós estivéssemos, todos os dias, até a consumação dos séculos. Então com Deus não há barreiras, não há fortalezas que não sejam destruídas. Todo tipo de fortaleza que o inimigo possa tentar colocar nos nossos corações, na nossa mente, altivezes, enfim, com Deus nós podemos superar todas as coisas. Vamos lá, começa a declarar isso com uma declaração de fé, uma confissão de fé. Escreve aqui: com Deus, escreve aí, com Deus eu posso superar todas as coisas. Nós podemos, em nome de Jesus. Então, falando de promessa, vamos nos lembrar então de qual foi uma das promessas para o povo do passado. Em Deuteronômio 9, o verso 1 ao 3 diz assim: ouve, ó Israel. Então ouça você hoje. Aqui estava falando para o povo de Israel, Deus está falando, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, para todo sempre. Essa promessa chega até nós. Ouve, ó Israel, tu passas hoje o Jordão para entrares e possuíres nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes, amuralhadas até os céus. Olha só como Deus já estava aqui decretando a vitória. Tu passas hoje, é o que está falando a palavra. Você vai cruzar um Jordão para entrar e possuir nações maiores. O que Deus tem para nós nesse tempo são coisas maiores, são nações maiores. Talvez elas estejam ali amuralhadas até os céus, mas nós não estamos olhando a condição, nós estamos olhando a promessa. Não olha a condição, olha a promessa. Povo grande e alto, diz o verso 2, filhos dos Anaquins, que eram gigantes, estavam naquela terra, que tu conheces e de que já ouvistes. Quem poderá resistir os filhos de Enaque? Uau! Verso 3 vai dizer: sabe pois hoje, eu quero que você saiba hoje, porque você sabe que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Ele diz: sabe pois hoje que o Senhor teu Deus é quem passa diante de ti, é fogo que consome e os destruirá e os subjugará diante de ti. Assim os desapossarás e depressa os fará perecer, como te prometeu o Senhor. Sabe, pois, hoje. É o que Deus está falando para nós nesse tempo. Olha só, talvez tinham coisas que estavam para acontecer há um tempo atrás, que Deus estava anunciando. Eu creio que chegou o tempo. Ele está falando, é hoje, saiba hoje. Há alguns anos a gente estava ouvindo de promessas, há alguns anos a gente estava ouvindo de conquista. Deus está falando, chegou esse tempo. Eu quero profetizar na sua vida, saiba hoje, porque hoje é o tempo de Deus para você conquistar algo. A primeira cidade a ser conquistada seria Jericó, conhecida como Cidade das Palmeiras. Biblicamente ela é conhecida assim. Nós falamos de Jericó num contexto de muralhas, mas aquilo era algo maravilhoso ali. Biblicamente ela é conhecida como a Cidade das Palmeiras. Era uma cidade que tinha sim uma grande fortaleza, mas como um local para se viver ali, você tem que entender que Jericó era como se fosse um verdadeiro oásis no meio ali daquele deserto, saindo ali do deserto, né? Em todo aquele contexto ali daquela região. Então uma cidade cercada por grandes várzeas, muita fartura, porque era uma terra que manava leite e mel, com agora um bom clima, uma boa vegetação, para que eles pudessem plantar, enfim. Porém Jericó precisava ser conquistada. E mais do que ser conquistada, Jericó precisava ser destruída.
Olha só, a gente vai entender isso. Então eu quero que você veja como que Deus organiza agora o povo para que eles possam partir para essa grande conquista. Que, como eu disse no início, gera em mim muito entusiasmo, porque, uau, falar de Jericó, falar da conquista das muralhas, mas isso aqui é maravilhoso, isso aqui é o poder de Deus, isso aqui é algo sobrenatural que o povo viveu e que nós também estamos vivendo. Então, para que a conquista pudesse alcançar sucesso, o povo deveria estar ali atento a alguns detalhes. Você tem se lembrado que eu tenho falado nos últimos cultos que Deus está nos falando nos detalhes. Então que você possa estar atento aos detalhes. Assim como eles tinham que estar atento aos detalhes, porque não eram meros detalhes, eram detalhes importantes, eram detalhes fundamentais para que eles pudessem conquistar, para que eles pudessem avançar, para que eles pudessem possuir. Então nós também devemos nessa manhã estar atentos aos detalhes. Esteja atento aos detalhes. Deus está falando desde o início desse culto, Deus está falando em muita coisa. Olha o que nós estamos vivendo como ministério. Como é que nós não vamos estar atentos a cada detalhe? Porque o tempo que estamos vivendo é um tempo ímpar. Estamos escrevendo a história do nosso ministério, é algo maravilhoso que estamos vivendo. O primeiro detalhe, o ponto 1 de hoje, que nós temos que estar atentos e fixos é na promessa. Está aparecendo para você aí, a promessa. Esse é o primeiro detalhe. E lógico que quando a gente fala de promessa, não são profetadas, não são palavras de homens. Eu estou falando da promessa de Deus, como está aí para você o ponto 1 de hoje. Em Josué 6:1 e 2 diz assim: ora, Jericó estava rigorosamente fechada. Por que ela estava fechada? Olha só que interessante. Por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Olha o que estava acontecendo aqui. A notícia que aquele povo estava por ali já tinha se espalhado. Então quer dizer que eles não viviam fechados, eles estavam fechados por conta do povo de Israel. Eles já estavam sentindo, eles já estavam ouvindo rumores que tinha um povo que estava chegando por ali. O testemunho daquele povo, deixa eu te contar, o seu testemunho tem que fazer muito barulho. O seu testemunho, as bênçãos de Deus, nós estamos falando que em Gilgal, o testemunho tem que ser contado. As bênçãos de Deus têm que ser espalhadas. Por isso que eu fico falando, chama outras pessoas, traz alguém para essa live, chame, encaminhe, vamos para o evento, mande o link, encoraje. Porque o nosso testemunho faz muito barulho nos inimigos. Aqui era uma cidade que estava possuída ali por cananeus, por povo que não era povo de Deus, que iam ser destruídos em breve. Mas o testemunho do povo de Israel, ao cruzar o Jordão, aí eles aquele povo enxergando, né, e ouvindo dizer que o Jordão foi cortado, e que tinha um povo acampado ali em Gilgal, ali próximo, e que agora aquele povo começa uma movimentação. Isso já estava abalando as estruturas dos ímpios que estavam dentro das muralhas agora fechados. Então o seu testemunho tem que fazer barulho. Diz no verso 2, então disse o Senhor a Josué, olha, Josué, eu amo as expressões, os verbos da palavra, porque você vai entender que agora Deus não chega para Josué e fala assim, Josué, eu vou te entregar, você está lendo aí, eu vou te dar essa cidade. Deus chega e fala, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Deus não está dando algo no futuro, Deus não está dizendo de uma possibilidade, Deus está falando de algo que já havia acontecido. Olha Josué, eu já entreguei nas tuas mãos, está aqui ó. O rei, Jericó, os seus valentes, tudo eu já te entreguei, já aconteceu, agora você vai conquistar isso. Quer dizer que Deus está dizendo para alguém hoje que já entregou coisas nas mãos. Não é que Deus vai fazer, Ele já fez. Agora nós vamos possuir e conquistar aquilo que já foi determinado e já foi conquistado pelo nosso Deus. Então Deus tinha prometido uma conquista que não era parcial, era uma conquista total da cidade. É o que Deus tinha prometido. Ele falou, os seus reis, Jericó, os seus guerreiros, o seu povo, os seus valentes, tudo é de vocês. Então a principal lição aqui é que nós precisamos estar atentos às promessas de Deus. Qual é a promessa que Deus tem falado a você? Aqui Deus estava dizendo, Josué, eu já havia prometido, eu já havia falado e eu já te entreguei. Chegou a hora. Hoje, lembra que nós vimos? Hoje, que vocês saibam que eu já entreguei Jericó. Então eu queria que você entendesse nessa manhã de domingo, enquanto nós estamos ainda na introdução aqui da mensagem, olha, jamais vá para uma conquista com a mentalidade de derrota, jamais. Jamais entre numa conquista, numa batalha com a mentalidade errada, com a mentalidade de derrota. Vá para a conquista com uma mentalidade de vitória. Olha como você vai entrar nessa semana. Não tem pessimismo, não tem vitimismo, não tem mentalidade. Afinal de contas, você não é mais que perdedor, você é mais que vencedor. E se nós somos mais que vencedores, a nossa mentalidade tem que ser essa. Em tudo que eu for fazer, em tudo que você for fazer, nós já partimos da vitória. Vão ter lutas, vão ter muralhas, vão ter desafios. Uau, vão ter.
Não estamos negando a realidade dos fatos. Nós estamos olhando para a realidade dos fatos com uma perspectiva e uma mentalidade vitoriosa. Que você possa desenvolver hoje, em nome de Jesus, esse mindset, como essa palavra tão famosa. O que é isso? Uma mentalidade, pensamentos, visão. Aquela visão da águia, que você enxerga mais de 8 quilômetros. Que você tem um olhar apurado, um foco. É essa mentalidade que Deus quer desenvolver em cada um de nós. Em Deuteronômio 11, o verso 24 vai dizer: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates até o mar ocidental, será vosso. O que é isso? Deus está falando, tem algo que é seu, tem uma terra que eu já preparei, e Deus sabe muito bem qual é essa terra. Essa terra está demograficamente ali delimitada, algo que é teu, que ninguém pode possuir. Verso 25, ninguém poderá te resistir. Diga, eu recebo essa palavra. Ninguém. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o vosso temor, como já vos tem dito. O Senhor, Ele já tem dito isso para nós. Então essa passagem de Deuteronômio nos mostra que Deus já tinha prometido ali para o seu povo não somente a conquista de Jericó, mas também a conquista de toda aquela terra. Desde, ele diz, do Eufrates até o lado ocidental, até o grande rio. Deus falou, é tudo de vocês. É tudo. Os inimigos ali temeriam, e já estava acontecendo. Eles já estavam fechados dentro de Jericó. Por quê? Por causa, diz a palavra, por causa dos israelitas, por conta do povo de Israel. Então eles estavam temendo. Então existem muitas promessas de Deus para nós na palavra, promessas sobre conquistas e também promessas sobre derrota dos nossos inimigos. Você precisa tomar posse disso hoje, em nome de Jesus. Você precisa crer que a palavra de Deus ela é verdadeira, ela é inerrante. Então, quem que são os nossos inimigos? Talvez você possa perguntar, bispo, quem que é o meu inimigo? Eu queria dizer para você que o seu inimigo, ele não é, só para você entender aqui, para você não ficar aqui, o seu inimigo, ele não é, ou os nossos inimigos não são pessoas. Ele não é uma pessoa. Os nossos inimigos não são as pessoas. Os nossos inimigos, você precisa entender isso, porque a Bíblia ela fala de coisas espirituais. Os nossos inimigos são entidades. É aquilo que está por trás das pessoas. Não tenha medo de crer dessa forma, porque é bíblico. Nossos inimigos são o quê? São demônios, são principados, potestades, forças do mal. Quem age através dessas pessoas. Esse é o verdadeiro inimigo. As pessoas são às vezes energizadas desse inimigo. Mas o verdadeiro nosso adversário é Satanás. Ele é o príncipe dos demônios. E através desse exército organizado do lado das trevas, ele comanda toda a rebelião contra o povo escolhido, contra o povo de Deus. E assim sempre foi desde lá do passado. Desde o pecado original, desde a queda do homem, lá em Gênesis, o inimigo age dessa forma. Ele organiza os seus demônios, os seus anjos, os seus instrumentos, os seus energizados para lutarem, para infernizarem a vida do povo de Deus, em rebelião, em contenda, enfim. Em Efésios 2:1, só para você entender o que a Bíblia diz assim, Ele vos deu vida, aqui está falando de Jesus. Ele vos deu vida, estando nós ou vós mortos os nossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Então esse é o nosso adversário, o príncipe da potestade do ar. O Espírito que agora não atua mais em você, porque Ele te deu vida. Agora atua em quem? O Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então você tem que ter paz no coração, porque se você confessou Jesus, quinta-feira nós falamos sobre isso. Você foi selado. Agora você tem o sangue da marca da promessa, o sangue da conquista. Agora você tem o Espírito Santo. Olha, o inimigo não tem mais ação contra a sua vida. Mas um dia você estava morto e Ele nos deu vida. Ele te deu vida. Porque morto não consegue escolher nada. Agora, Ele nos deu vida, como nós vimos. Estavam seguindo o curso do mundo, do príncipe da potestade do ar. Agora, esse Espírito não habita mais em mim, não atua mais em mim. Atua em quem? Nos filhos da desobediência. Então, o diabo, em suas mãos, ele tem o controle do mundo. Lógico que Deus dá essa permissão. Porque Deus é o que rege as nações. Deus está sentado no trono. Deus é o resplendor da glória. Ele é o Quírios, Ele é o Senhor. Ele é Jesus, o nome sobre todo nome. Agora, nos propósitos de Deus, Ele dá a permissão para que o diabo seja o príncipe deste mundo. Só que a gente precisa entender que diante do Senhor, todo esse exército, todo esse armamento pesado do outro lado, não tem força. Contra o Senhor tudo isso já foi vencido.
Sabe, somente no poder de Deus nós podemos pisar o leão e a áspide, como diz a palavra. No poder de Deus, nossos inimigos serão reduzidos a cinzas. Aonde? Debaixo dos nossos pés. Se você quiser ter ainda mais convicção disso, abra sua Bíblia, em Malaquias 4, verso 2, que diz: mas para vós outros que temeis, o meu nome nascerá, o sol da justiça, trazendo salvação. Nas suas asas saireis e saltareis como bezerros soltos da estribaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo, olha aí a promessa, debaixo da planta dos vossos pés. Naquele dia, olha só, naquele dia que prepararei. Então quer dizer que tem um dia preparado para isso. Existe um plano de Deus, diz o Senhor dos Exércitos. Diz o Senhor dos Exércitos. Então, sobre a sua vida não está a ordem do inimigo. Sobre a sua vida não está a sentença que o inimigo possa estar tentando lançar sobre você. Sobre a minha e a sua vida, o que nós temos? Nós temos uma ordem. Qual é a ordem? Eu entrego os teus inimigos nas tuas mãos. Receba isso hoje em nome de Jesus. Eu entrego os teus inimigos nas tuas mãos. Está aparecendo até aqui embaixo para ficar bem gravado no teu coração. Os teus inimigos já foram entregues, diz o Senhor. Então, feita essa primeira parte, eu vou entrar no ponto 2, para dar sequência no estudo de hoje. Qual que é o ponto 2? Para que a promessa se concretize, é preciso estar em total obediência a Deus. Total obediência. Você quer ver a promessa se concretizando em sua vida? Esteja em total obediência a Deus. Foi o tema central do culto de quinta-feira passada. A estratégia que Deus nos deu foi essa questão da obediência. Sabe? Deus, ele nos dá instruções que devem ser colocadas em práticas. O que adianta tudo isso que nós estamos vivendo? O que adianta todas essas estratégias? Eu ir para a Bíblia, eu meditar, eu estudar, eu buscar, eu ouvir de Deus, passar para você como esse porta-voz de Deus, como seu guia, passar para você as estratégias e você não pôr isso em prática, de nada vale. Nada vai acontecer. O que ouve e não pratica, diz que é semelhante a uma onda impelida pelo vento. Diz que é um homem de ânimo dobre, inconstante, não alcança coisa alguma do Senhor. Esse é o quê? Esse é um ouvinte negligente. Agora nós somos operosos praticantes, então você tem que obedecer. Obedecer é você praticar o que Deus tem falado. Então vamos ver como foram as instruções que o Senhor falou ali para que o povo tivesse uma vitória completa nessa ocasião. Josué 6, verso 3 vai dizer: vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade. Então vai rodear a cidade. Olha, é uma estratégia um pouco inusitada. O que é isso? Rodeia a cidade, faça conforme Deus está falando. Cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. Rodeareis a cidade. Eu quero dizer para você que talvez nós estejamos nessa parte. Estamos rodeando a cidade. Então, quando Deus fala para você rodear, comece a rodear. O que você pode fazer para começar a observar aquilo que Deus já te deu como promessa? Você tem que levantar, você tem que ir atrás disso. Você tem que buscar isso. Você tem que, se fazer presente. Existe algo que eu estou rodeando em família, um testemunho que nós estamos aí programando para dar eu e minha esposa. A gente está em família rodeando algumas coisas aí há 2 anos. Na questão de estudo para os nossos filhos. Lugares que nós queríamos que nossos filhos estivessem ali. Estávamos orando, condições muito desafiadoras, difíceis, poucas chances, pouquíssimas vagas. Enfim, nós ali buscando essa questão de estudo para os nossos filhos, rodeando 2 anos, não tinha condição, não tinha perspectiva, não tinha, os meus filhos não tinham a capacitação necessária para estar naquele lugar, enfim, e nós rodeando, até que do nada vem um telefonema e olha, veja só o nome de vocês, tem uma lista aqui, e aquilo outro, enfim, e a gente rodeando, e agora a gente estava rodeando ali pelo Lourenço, Deus falou, não, vai pela Kiara, enfim, Kiara já avançou e já conquistou essa Jericó, é um testemunho que nós estamos para dar. Então, nós ficamos ali rodeando, ficamos rodeando a cidade, ficamos rodeando. Você tem que rodear, cara. O que Deus fala para você, se Deus te apontou e te deu uma promessa, você não tem que ficar em casa vendo Netflix, vendo qual que vai ser a próxima série que vai sair da moda, o próximo filme demoníaco que vai. Não, você tem que começar a rodear aquilo que Deus já te falou como estrategista. Diz no verso 4: 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta do chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará com um grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Uau!
Isso aqui é uma estratégia maravilhosa. Veja que o êxito do plano não está em questioná-lo. O êxito do plano não está em eles falarem rodear a cidade 7 vezes, 7 chifres de carneiro, 7 dias. Não, o êxito está em obedecer às instruções de Deus e colocar em prática. O êxito da sua conquista não está em ficar questionando o que Deus está falando. Talvez nós estejamos como igreja agora rondando a cidade, rodeando. Não demos o passo ainda porque não ouvimos a direção de Deus para dar o passo. E não estamos questionando. Não questione. Apenas obedeça. Foi isso que eles fizeram. O verso 6 vai dizer: então Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança. E 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade. E quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, com as 7 trombetas de chifre de carneiro, diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Verso 9. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam de vez em quando, e as trombetas soavam continuamente. Eu quero dizer para você que você tem uma trombeta, você tem uma boca, você tem uma confissão. Você não pode chegar num dia e falar: eu vou confessar minha vitória, hoje eu estou em Gilgal, hoje eu vou conquistar Canaã. No outro dia você fala: quer saber, eu estou em deserto, ninguém me ama, ninguém me quer, Deus esqueceu de mim. Isso não é soar a trombeta de forma constante. Você precisa ter uma fala constante. Você precisa ter uma confissão de fé alinhada com a palavra de Deus. Não titubeie, não cochile para a esquerda nem para a direita. Continue tocando a trombeta de forma constante. Verso 10. Porém ao povo ordenara Josué, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Olha só que estratégia que eles tinham. Nós estamos hoje com uma estratégia que para muitos: o que vocês estão fazendo num cinema? Ouvindo Deus. O que vocês estão fazendo dentro de um shopping? Ouvindo Deus. Porque foi a estratégia que Ele nos deu. E tem hora que você tem que saber que, não fala. José falou: vocês fiquem quietos, não saia a palavra da boca. Não questionem, não façam barulhos. Não chamem a atenção, Tem hora que você tem que saber o momento certo. A hora que eu falar, José falou, a hora que eu mandar gritar, uau. É o que eu tenho falado. A gente está de boa aqui. Nós estamos rodeando as muralhas. Nós estamos ouvindo Deus. A hora que Deus falar, esse é o lugar. A hora que Deus falar, é agora. Meu amado, você vai ver um povo gritando, você vai ver um povo mordendo a mesa, você vai ver um povo conquistando, você vai ver um povo avançando. Por quê? Porque Deus assim, já dei. Toma, conquista agora. Enfim, vamos voltar aqui, verso 11. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, retornando-a uma vez, entraram no arraial e ali pernoitaram. Então vai ter hora que você vai rodear, aí depois volta para casa e descansa. Rodeia. Assim foi com a gente lá, com a Kiara, com o Lorenzo. Estamos rodeando essa muralha, estamos vindo, estou de olho, estou aqui de bituca. Mas no outro dia eu ia lá e dormia, descansava. O que é isso? Descansa no Senhor. Faz o teu trabalho. Ou segue a voz de Deus, mas descansa. Verso 12. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levavam de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. Verso 14. No segundo dia rodearam outra vez a cidade, retornaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias. Eles iam, davam voltas, pianinho, voltavam. Imagina só o povo lá de dentro: mas que esses loucos estão rodeando a gente? Eles não falam nada. E eles tinham que rodear de uma distância para que eles não jogassem aquele óleo quente que caísse neles. Então eles estavam ali rodeando de bituca. E José falava: nenhum barulho, só quando eu falar, só quando for a hora certa. E aí diz no verso 15: no 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. Por que eles não rodearam a cidade no outro dia 7 vezes? Por que eles não rodearam tal dia? Porque era estratégia. Somente naquele dia. Então aqui nós temos um exemplo do que é obedecer sem questionar. Você está disposto a obedecer Deus sem questionar? Se Deus mandar você começar a rodear a muralha, você vai ficar falando: Deus, mas rodear. Imagina só, eles podiam falar: rodeamos um dia.
6 vezes não aconteceu nada, outro dia não aconteceu nada, outro dia, 6 dias não acontece nada, Josué, a gente fica dando volta nessa muralha, você está doido. Não questione a voz de Deus. Não questione a voz do profeta. Não questione aquilo que Deus está te dando como uma direção clara. Simplesmente o povo aqui não questionou. O povo aqui colocou em prática o plano que foi proposto por Deus. E olha, pode ser que esse plano fosse um total absurdo aos olhos humanos. Talvez esse plano fosse algo totalmente insano, humanamente falando, que vai rodear, a gente vai conquistar como? Gritando, você está doido? Então nós temos aqui que olhar para essa história com um olhar muito espiritual, para entender que muitas vezes os planos de Deus não vão fazer sentido algum para nós. Mas Deus, Ele sabe o que faz. Deus é o nosso guia, Deus é o nosso mestre e Ele é o nosso Deus soberano. Então, nós temos aqui nesse trecho um exemplo de marcha. Essa marcha teria 2 objetivos. Eles estavam marchando, dando a volta lá, tá. E teriam 2 objetivos ali. O primeiro, amadurecer e exercitar a fé do povo de Deus. Eles queriam ali, Deus estava maturando eles. Eles estavam em Gilgal, eles estavam sendo tratados por Deus. Deus estava ali amadurecendo, estava exercitando a fé. Ei, não vai ser na primeira volta, não vai ser na segunda volta, não vai ser na terceira volta. Será que na quarta já deu, Josué? Não vai ser na quarta. E a quinta? Não, mas já demos 6. Ei, vai ser no tempo de Deus. Entenda que 7 na Bíblia é o tempo perfeito de Deus. Você pode estar aí falando, eu já rodei uma vez, já rodei 2, já vim num culto, já vim em outro culto, já ouvi, já fiz na live, já convidei, já fui, não sei o quê. Cadê Deus? Ei, não é no seu tempo. Existe um tempo perfeito de Deus para a promessa se manifestar na sua vida. Em Hebreus 11:30 diz, pela fé ruíram as muralhas. Foi pela fé que as muralhas ruíram, depois de rodeada por 7 dias. Então um tempo de amadurecimento e um tempo de exercitar a fé do povo. Qual que era o segundo? Amedrontar os inimigos. Isso aqui era algo... Josué era estrategista, cara. Josué entendia de guerra. Ele foi chamado para isso. Ele sabia que com isso tudo o povo estava sendo treinado, a sua fé estava sendo experimentada, eles estavam sendo ali exercitados por Deus, mas também eles estavam intimidando o povo. Imagina só, 6 dias uns caras rodando sua casa, você fala, o que está acontecendo? Eles não falam nada, eles não fazem barulho, estavam amedrontando os inimigos. O verso 16 diz, e sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué, gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Uau, chegou a hora. É agora, povo, grita. Eu tenho falado isso, olha, a gente não fez nada ainda porque Deus não falou. A hora que Deus falar, amado, a gente vai gritar igual esse povo, a gente vai com tudo para cima. Como eu costumo dizer, com os 2 pés no peito, vamos avançar, vamos conquistar o que é nosso. E diz no 20, gritou, pois o povo e os sacerdotes tocaram as trombetas, tendo ouvido o povo um sonido da trombeta, e levantando o grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia destruído, destruíram totalmente a fio de espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como ovelhas, também bois. Como que eles destruíram? Bois, meninos, mulheres, era tudo do diabo. A pessoa tinha criança, era demônio, demoninho, vai virar um demônio grande depois. Aí Deus falou, passa fio da espada. Então, ao toque da trombeta e ao grito do povo de Deus, os muros altos e fortes vieram abaixo. Fazendo o quê? Permitindo a tão sonhada conquista. Então quando a gente vê 7 para lá, 7 para cá, sabe? Esses 7 representam o quê? Um tempo perfeito de Deus, a perfeição de Deus, a plenitude de Deus. Na Bíblia várias vezes você vai ver, o profeta mandava ir 7 vezes. Enfim, o 7 é o número da perfeição. As 7 igrejas do Apocalipse, as 7 taças, os 7 castiçais, tanta coisa de 7 na Bíblia. Enfim, é o tempo perfeito. Aqui nós vemos o quê? Que essa procissão deles de rodar e gritar e tudo isso durou 7 dias. Tinha 7 sacerdotes, levavam 7 trombetas. No 7º dia eles deram 7 voltas. O que isso significa, Bispo Fernando? O tempo certo e o tempo perfeito de Deus. Esteja atento aos detalhes. Por que tanto 7 aqui? Porque existia um tempo, tinha que estar tudo alinhado com a vontade de Deus, no tempo de Deus. Assim também tem que ser na sua vida. Talvez você esteja, mas e agora? Talvez você esteja na 6ª volta. Mas eu já dei tantas voltas e só fiz tantas coisas. Talvez você esteja na 7ª. Eu não sei.
Mas talvez tenha que ser 7 com 7 com 7. O que é isso? Tem que ser o tempo perfeito de Deus na sua vida. Não que nós vamos ser, deixa eu fazer um parênteses aqui. Nós não vamos ser numerólogos, nós não temos nada a ver com a numerologia. Isso aqui tipifica algo, biblicamente, espiritualmente falando, um tempo perfeito de Deus. Agora não vai ficar fazendo conta, não, eu fiz 7 anos, o outro fez 7, então 7 com 7, 14, com mais 7, 21, tenho 7 namorados. Não precisa fazer essa conta. Entenda que existe um tempo de Deus, um tempo perfeito na sua vida. Então Josué, ele tinha o quê? Enviado 2 espias para sondarem aquela cidade e as suas proteções contra invasão. Josué era estrategista. Estou voltando um pouco aqui na história. O povo estava ansioso para ver outro milagre. Eles tinham experimentado recentemente do Jordão, da travessia do Jordão. Eles tinham se santificado, tinham feito a circuncisão, tudo que nós estudamos. Fizeram a Páscoa, participaram ali da Páscoa. Eles estavam agora próximo ao próximo nível. A primeira batalha que ia ser conquistada. Então Deus é quem ganha a luta por nós. Tem que entender isso, não é o nosso braço, é Deus que luta por nós, que ganha por nós. Deus que manifesta a bênção nas nossas vidas. Nós temos apenas que fazer a nossa parte, fazer o nosso trabalho. E o milagre ele faz. Nós somos cooperadores de Deus, diz a palavra. Então o milagre Deus vai fazer, mas muitas vezes Deus faz por nosso intermédio. Então a conquista da cidade de Jericó, feita aqui pelo povo de Israel e que foi liderada por Josué, só para você saber, ela vai estar narrada no capítulo 6 de Josué. Se você quiser depois ler, pegar vários detalhes, Deus vai falar com você. Isso aconteceu há cerca de 1400 anos antes de Cristo. Só para você entender, porque a gente vai entrar agora na questão de como foi essa estratégia de mandar 2 espias para entender o cenário ali. Enfim. Então Jericó foi a primeira cidade que foi inimiga ali deles, que eles encontraram. Uma cidade que era rica, uma cidade que era rodeada por altas e poderosas muralhas. Dentro de Jericó, no seu interior, habitavam quem? Os cananeus. Lá tinha um rei, tinham serviços ali de inteligência, eles tinham um grande exército. Não era qualquer coisa, não era pouca porcaria Jericó, era uma grande cidade. A pergunta que vem é, como é que eles poderiam então conquistar todo um país, toda uma terra que Deus falou que ia dar para eles, do rio Eufrates até o grande rio, toda aquela margem, todo aquele território. Como eles poderiam conquistar tudo aquilo se a primeira cidade parecia ali inconquistável? Então nesse momento Deus falou a Josué e explicou uma estratégia que ele devia usar para que ele pudesse vencer e destruir Jericó. Ele precisava ali exterminar todos os seus habitantes, e Deus deu estratégia. Era um ritual estranho, nós acabamos de ver, durante 7 dias vocês vão marchar, enfim, em círculos à volta da cidade, com a Arca da Aliança, os sacerdotes iriam tocando as trombetas. Quando o resto do povo estivesse acompanhando, estaria em silêncio, daria uma volta, enfim, a cada dia voltaria para o acampamento, no 7º dia rodeariam 7 vezes as muralhas. Então isso era a estratégia. O terceiro ponto de hoje é uma proibição e uma exigência divina. E aí eu quero entrar aqui em um detalhe dessa história que também faz toda a diferença. E aqui a gente vai ver muita evidência do que nós conhecemos como sã doutrina, como graça de Deus. Em Josué 6, o verso 17 diz assim: porém a cidade será condenada. Deus está falando. Ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em sua casa, enquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial, e de Israel, e confundais ali. Ele falou, só não tragam as coisas condenadas para o arraial, que é o acampamento, para Gilgal, para que você não condene isso, para você não traga maldição. Então a gente tem que entender que tem coisa que a gente não pode trazer para Gilgal. Deus está falando, olha, não pegue coisas contaminadas, não pegue nada que esteja ligado com outro povo, não tenha pecados, para que você não confunda e não conturbe ali, e não traga maldição para o arraial. Verso 19, porém toda prata e ouro, e utensílios de bronze e de ferro, são consagrados ao Senhor, e irão para o seu tesouro. Então normalmente quando havia uma conquista lá no tempo, sobravam o que eles chamavam de despojo de guerra. E nós não sabemos por que nesse caso Deus não permitiu com que eles pegassem, porque geralmente eles podiam pegar os despojos da guerra ali, mas Deus falou nesse caso que não seria permitido. Outras vezes sim, foi permitido. Talvez a razão dessa proibição, por conta das coisas considerarem ali condenadas, Deus falou, olha, vocês não vão pegar. Em Deuteronômio 7:25 diz assim, as imagens de escultura de seus deuses queimarás. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem tomarás para ti, para que te não alcances, ou melhor, para que te não
enlaces neles, pois são abominação ao Senhor teu Deus. Verso 26. Não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não seja amaldiçoado, semelhante a ela. De todo detestará e de todo o abominarás, pois é amaldiçoada. Então, nós estamos vendo aqui a questão de que Deus tinha para esse povo uma proibição. Essa era a proibição. E qual que era a exigência? Qual que era a exigência? Verso 19. Porém, toda prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Deus tinha dado a Josué uma ordem muito clara. Josué, o que você pegar de tesouro aí do inimigo, sabe? Você vai pegar isso para o tesouro de Deus, como coisas consagradas ao Senhor. Então talvez aqui esteja ou qual seja a razão principal de tudo isso, porque o povo não poderia pegar o disposto de guerra. Jericó, se você for parar para pensar, foi a primeira cidade a ser conquistada. E Deus é um Deus de primícias. Jericó foi a primeira conquista deles ali. Então, por ser a primeira cidade a ser conquistada, isso era uma primícia, e Deus falou, isso é meu, a primícia é para o Senhor. Você entende? Você fica relutando, não, o dízimo, não sei o quê. Deus trabalha dessa forma, Ele é o mesmo ontem, hoje, para todo sempre. Ele quis ali, isso aqui é do Senhor, as primícias são do Senhor. Enfim, e aí a gente entra no próximo ponto 4, que diz uma evidência da graça de Deus no Velho Testamento. Qual que é a evidência da graça? Eu estou indo para o final, lendo agora Josué 6,17, que diz, porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá, olha só aqui, somente viverá quem? Raabe, a prostituta. E todos os que estiverem com ela em casa, por quanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então Raabe é uma evidência da graça de Deus no meio de todo esse contexto. Você vai entender por quê. Josué 2:1 em diante vai dizer assim, de Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente, como espias, dizendo, andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo, eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Chegou no ouvido do rei, que tinham entrado 2 espias na cidade. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe, faze sair os homens que vieram a ti e encontraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse, é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram, e após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas de linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Então Raabe havia aqui sido uma prostituta, nós estamos entendendo onde ela entra nesse cenário todo, e ela tinha prestado um serviço a Deus aqui. Ela tinha sido usada como instrumento para facilitar a vida desses 2 espias. Ela escondeu os 2 espias, por isso ela foi poupada junto com toda a sua família. Por quê? Porque Raabe era uma escolhida, Raabe era uma predestinada, Raabe era uma mulher de fé. Em Josué 6:23 diz, então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, seu pai, e sua mãe. Lembra a história? Você vai deixar um cordão de escarlate aqui, para a gente saber que essa é a sua casa, e essa casa não será destruída, enfim. E os seus irmãos, de tudo quanto tinham, tiraram também toda a sua parentela. Entenda uma coisa, por sua causa, você leva a bênção para sua família muitas vezes. Por sua causa, você edifica toda uma casa. Raabe aqui, pela fidelidade, pela fé, porque era uma mulher da graça. Pela fé ela edificou, ela levou bênção para sua casa, toda a sua parentela, e os acamparam fora do arraial de Israel. Então Raabe, pela fé em Deus, alcançou o quê? Alcançou misericórdia. Raabe, pela fé em Deus, alcançou a graça. Por isso que o nome dela, você vai entender agora, está onde? Está na galeria de heróis da fé, de Hebreus 11. Olha lá, 11:31 de Hebreus. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os obedientes, porque acolheu com paz os espias. Uau! Olha que coisa maravilhosa no meio de toda essa história. Raabe ali, dentro de um lugar de conquista, ela faz parte de uma estratégia que Deus prepara para Josué,
através daqueles 2 espias que vão ali, se encontram com ela, ela encobre eles, despista ali o rei de Jericó e os seus homens, para que esses homens depois pudessem chegar a Josué e falar: Josué, estamos aqui, a terra é assim, 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 assada, nós conseguimos espiar. E Deus fala: olha, Raabe não será destruída, nem ela, nem o seu pai, nem a sua parentela. Por quê? Porque ela era uma mulher graciosa, ela encontrou ali a graça, ela creu, e por isso ela está na galeria dos heróis da fé. Então a graça de Deus, ela é ilimitada. Deus não faz acepção de pessoas. Só um parênteses aqui: não importa talvez a condição de pecado que você esteja, não é pela sua condição, é pela graça, não é por obras, não é por merecimento, é por graça. Por que Raabe é uma evidência da graça? Porque Raabe, na sua condição de prostituta, poderiam dizer: quem é essa mulher para ser usada? Deus não estava olhando a condição dela, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E assim foi na vida de Raabe. Se você for parar para pegar a genealogia de Jesus, você vai ver que Raabe, ela é tataravó de Jesus. Ela está na linha ascendente de Jesus. Olha só, uma prostituta, sim, uma mulher de fé, onde foi alcançada pela graça, uma eleita, uma escolhida, uma predestinada, ela estava ali. Enfim, vamos terminar essa mensagem, porque eu creio que você está pronto para conquistar grandes coisas. Deus, Ele quer nos dar vitórias. Deus quer, sabe, que nós vençamos todas as mentiras do inimigo. E Ele está dizendo nessa manhã: olha, eu entreguei na sua mão Jericó. Seja lá o que for Jericó, seja lá o que for essa cidade que você vai conquistar, que você está rodeando, Deus está dizendo hoje: eu já entreguei isso na sua mão. Como Ele disse para Josué: não é eu vou te entregar, eu já entreguei Jericó na tua mão. Então Jericó é o nosso próximo nível. Depois que nós saímos do deserto, depois que nós atravessamos o Jordão, Jericó é o próximo nível, a próxima conquista. Os muros de Jericó podem representar os nossos problemas. Talvez você olhe para problemas e fale: mas são tão grandes. Imagina Josué com aquele povo olhando um muro que tinha aproximadamente um prédio de 3 a 4 andares. A espessura da muralha era aproximadamente 6 metros. Imagina só uma muralha desse tamanho. Talvez seja você olhando para os seus problemas hoje com esse olhar, mas não olhe pela perspectiva do homem, olhe pela perspectiva de Deus. Deus disse: eu já te entreguei nas tuas mãos Jericó. Então não olhe as dificuldades, não olhe as muralhas, não olhe essas coisas, olhe para a conquista, olhe para o que Deus está falando. Não deixe a dificuldade impedir você de tomar posse de algo. Deus te manda hoje, Ele te diz: eu já te dei a vitória. E nós estamos aqui prontos para conquistar isso. Nós estamos aqui prontos para, através de todas essas estratégias que Deus está nos dando, nós avançarmos em direção àquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu quero terminar orando com você, mas eu quero que você entenda que para que a vitória se concretize, você precisa obedecer às instruções. E aqui eu volto um pouco no culto de quinta-feira. Obediência talvez seja a estratégia fundamental para um tempo de conquista. Obedecer a orientação que o Espírito Santo traz, obedecer à instrução que Deus está falando ao seu coração. Que nós possamos hoje obedecer a Deus, porque se nós obedecermos a Deus, nós sairemos vitoriosos. Não se lembra que lá no livro de 1 Samuel diz: melhor é obedecer do que sacrificar. É isso que Deus está falando. Por quê? Porque nós somos um povo que vive pela graça, não tem mais sacrifícios, e sim obediência. Que assim seja na sua vida, que você seja um homem e uma mulher obediente, para que você veja a vitória de Deus em todas as suas lutas, em todas as suas batalhas. Eu creio que assim já é, em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra no seu coração, diga amém, amém e amém. Nós estamos terminando nossa mensagem de hoje, e como sempre nós vamos terminar orando, porque eu creio que essa palavra, quando ela vem, ela é liberada pelo nosso Deus, e ela cumpre sinais, ou melhor, ela cumpre desígnios e propósitos nos nossos corações. Que você possa estar agarrado com as suas 2 mãos nessa palavra, para que você possa desfrutar de uma semana de avanço, uma semana de conquista, uma semana onde você não vai olhar a condição na carne, mas você vai olhar pela fé, um olhar espiritual, e você vai avançar dando passos largos em direção ao que Deus tem para a sua vida. Pai, nós te damos graças, nós te damos honras. Jesus, eu te louvo porque o Senhor é conosco todos os dias das nossas vidas. Eu te louvo, Jesus, porque assim como nós ouvimos hoje a tua voz falando sobre estratégias de um conquistador, nós estamos aqui também, Senhor, ouvindo estratégias para conquistar. O Senhor tem te falado que entregou os nossos inimigos nas nossas mãos. O Senhor tem falado que para as promessas se concretizarem, nós precisamos entrar num lugar de total obediência à tua palavra. E mais uma vez eu oro por isso, obediência, Pai. Desde que o Senhor tem falado sobre isso, que nós devemos te obedecer, que nós devemos ouvir a tua voz, que mais do que ter um conhecimento, nós devemos aplicar, nós devemos ser pessoas de prática. Deus,
para o que o Senhor quer manifestar nas nossas vidas, nós precisamos praticar a tua palavra. Eu oro para que seja prática essa palavra, para que seja praticada essa palavra, para que ninguém seja negligente, para que ninguém, Pai, fique fazendo ouvidos de mercador, mas para que todos nós, em submetimento e submissão à tua vontade, à tua voz, possamos sair deste culto, Senhor, como operosos praticantes, Jesus, que nós possamos entender as estratégias, assim como Josué tinha uma estratégia ao rodear aquelas muralhas, de amadurecer, exercitar a fé daquele povo. Pai, o Senhor também tem nos feito rodear, olhar, ó Jesus, aquilo que nós vamos conquistar em breve, para que nós sejamos também exercitados, para que nós sejamos também amadurecidos, para que a nossa fé seja ativada, Jesus. Assim também como Josué usava aquilo para amedrontar, Senhor, os inimigos. Eu creio, Pai, que quando nós damos testemunhos, quando nós rodeamos a muralha, os inimigos, eles tremem, Pai. Os inimigos, eles, Pai, sentem, porque o Espírito, Pai, que habita em nós, produz no inimigo, Pai, esse sentimento, Jesus. Oh, Pai, e nós oramos, Jesus, para que nessa semana nós possamos avançar, Jesus, para que nós entendamos, Pai, quais são as proibições e quais são as suas exigências, Pai. Tem coisas, Pai, que o Senhor fala, não toque, não mexa. Não, nós não vamos mexer. O que o Senhor diz como o que é princípio, nós não vamos quebrar, Jesus. E aquilo que o Senhor diz que é exigência, Pai, nós vamos cumprir também diante de Ti, Pai. Nós vamos fazer como o Senhor está mandando, Pai. Cabalmente, fielmente, nós seguiremos a Tua voz, Jesus, para nós vermos a Tua bênção, Pai. Assim como Raabe, nós somos um povo onde a Tua graça já abundou em nós, Pai. Não importa a nossa condição de carne, o Senhor não nos vê na carne, o Senhor nos vê alvo mais do que a neve. O Senhor nos vê lavados pelo Teu sangue. Fomos remidos, redimidos, Pai. Não há mais condenação, assim o Senhor nos vê, Jesus. E assim como Raabe, independentemente de uma vida pregressa de pecado, Pai, o Senhor encontrou ali, Pai, um coração de uma eleita. O Senhor encontrou ali, Pai, uma escolhida, uma predestinada, colocou aquela mulher ali, Pai, para que o seu plano fosse executado, Senhor, com excelência. Assim também eu creio que o Senhor vai nos levantar, Pai, como pessoas de importância, como pessoas-chave, Jesus, para nós vivermos os Teus sonhos, para nós vivermos os Teus planos e para nós avançarmos e conquistarmos, Jesus. Que seja uma semana de avanço, que seja uma semana de conquista, que nós possamos, Senhor, dar passos largos em direção àquilo que o Senhor já nos deu, como o Senhor disse lá para Josué, já te dei Jericó nas Tuas mãos. Eu creio, Pai, que o Senhor está colocando nas nossas mãos algo grande, algo maravilhoso, e nós tomamos posse disso hoje, em nome de Jesus. E aqueles que creem, digam amém, amém e amém. Glória a Deus. Que essa palavra possa edificar o seu coração, que você possa entrar nessa semana, como nós oramos agora, em perfeita vitória, com fé, com força, com ousadia, que você avance em direção ao que Deus já declarou sobre a sua vida. Lembrando que o nosso próximo encontro é amanhã. Estamos tendo dias maravilhosos do nosso culto de oração, às 20 horas, somente online. Eu espero você, para nós juntos, rasgarmos os céus e nós podermos colocar tudo isso, sabe, de forma estratégica, em oração diante de Deus. Amanhã, às 20 horas, eu espero você para nós orarmos e confessarmos juntos a palavra de Deus. Eu declaro que o amor de Deus e a graça e a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará o seu coração, a sua mente em Cristo Jesus. Tenha um ótimo domingo, tenha um dia de grandes bênçãos, tenha um domingo de família, tenha um domingo de descanso, sabe? Experimente dos sinais que acompanham a palavra de Deus. Eu espero você, como eu disse, amanhã. Graça e paz, o amor resgata e a graça transforma. Graça e paz a todos. Tchau.